Brothers, tudo bem? Vamos iniciar essa transmissão ao vivo e eu quero aproveitar esse tempo especial para que nós possamos conversar um pouco sobre liderança, sobre, quem eu sou, o porquê nós estamos fazendo esse trabalho e começamos esse trabalho ao vivo. E eu quero dar início nesse trabalho ao vivo e poder caminhar com você durante todos esses dias, né? Iniciamos aí o ano de 2021 com essa novidade. Sou o pastor Anderson Teixeira, ungido pastor há 3 anos, né? E hoje pertenço como membro, né, da Igreja Batista da Lagoinha, lá de Belo Horizonte. E sou bacharel em teologia, formado há mais de 15 anos, né? Pude ter aí um material compilado durante todo esse tempo, ministrando aula em diversas igrejas, ministrando aula para líderes, né, para liderança. Já fiz alguns trabalhos missionários, né, nós viajamos para alguns lugares, e diante de tudo isso que eu aprendi durante esse tempo, durante esse período, eu entendi a necessidade da gente poder aprender e caminhar junto aqui, né, nessa oportunidade. Caminhar junto por quê? Eu entendi que não basta só você aprender o conteúdo e reter para você. Então, eu ministrava aulas em algumas igrejas, né, ministrei aula em algumas igrejas, e esse período que eu ministrei, eu pude compartilhar, aprender, crescer, desenvolver na palavra de Deus, mas durante esses 20 anos de conversão que eu caminhei em 2 ministérios, eu pude sentir a dificuldade de muitas pessoas, muitas vezes, o porquê você aprende a palavra de Deus, o porquê você deseja participar do ministério e o porquê você tem a dificuldade de desenvolver esse trabalho no ministério. Então, entendendo isso, eu comecei a estudar um pouco mais profundamente a palavra e o perfil dessas pessoas que, de repente, tem aquele desejo ardente de começar a participar do ministério, tem aquele desejo ardente de poder desenvolver a sua vida ministerial, mas não desenvolve. Lê a palavra, e aí eu pergunto para você, você só lê a palavra, só aprender da palavra é o suficiente? Não é o suficiente. Não é o suficiente porque Deus, ele nos chamou, não foi só para que nós aprendêssemos da sua palavra, que é o manual que nós aprendemos do Senhor, é um manual de funcionamento. Quando você compra aí uma televisão, você compra um aparelho telefônico, o que você faz? Você compra ele e você vai ler o manual para você aprender, para você usar, para você... E nós não somos diferentes, só que o nosso manual é a palavra de Deus. O nosso manual é a Bíblia. E na Bíblia nós aprendemos a respeito de como caminhar no centro da vontade de Deus. Então, eu quero tirar esse tempo diário com vocês, de poder contribuir com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri durante esses mais de 20 anos, essa minha formação de mais de 15 anos como bacharel em teologia, poder compartilhar com vocês e para que nós possamos juntos caminhar e desenvolver o ministério como é o ID do Senhor. Ide, pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Então, para que a gente possa fazer isso, eu entendi essa necessidade. Estava sentindo muita falta de uma sala de aula, de poder estar na sala de aula, né? Como já falei, sou bacharel em teologia, sou pedagogo, licenciatura plena formado,
E ministro aulas de teologia básica já há mais de 15 anos nas igrejas. Formações para líderes, formações para membros, né? Teologia básica, a chamada escola dominical. Mas eu vi a necessidade de poder fazer um pouco mais de tudo isso que eu já aprendi e já fiz durante essa caminhada da minha vida. E eu sei que junto com você nós vamos poder caminhar, nós vamos poder aprender um pouco mais da palavra, nós vamos entender o porquê que eu devo ler a palavra, e fazendo essa leitura da palavra, o porquê, além de ler a palavra, eu preciso praticá-la para que ela possa ser viva na minha vida. Como você faz que a palavra seja viva na sua vida? Praticando. O dia a dia, a prática diária, faz com que você entenda a necessidade e entenda o que é viver com Cristo e viver Cristo na sua vida. Eu pude, nesse decorrer desses mais de 20 anos convertidos, passar por diversas dificuldades. E eu quero aqui, nesse tempo de ensino, nesse tempo de bate-papo, de compreensão, poder compartilhar com você o que eu aprendi e o que eu vivi nesses 20 anos de vida ministerial. Nesses 20 anos que eu venho estudando, desejando, mas você precisa amar intensamente. E essa área, para mim, a área do ensino, é uma área que eu amo. Essa área de compartilhar da palavra, do aprendizado da palavra, é uma área que eu amo muito. Mas amo por quê? Pela necessidade e pelo amor desse Cristo vivo que habita em cada um de nós. Eu pus a palavra e você entende que você precisa deixar Cristo falar em você a sua necessidade. E aí, quando você entende isso, eu coloquei aqui uma passagem, eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos tendo aí uma oscilação na internet. Mas eu tenho aqui em Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossível, e em todas as suas promessas. Aqui nós temos uma passagem que foi predito o nascimento de Jesus, e nessa passagem aqui, o anjo também revela a Maria a respeito da sua prima, né, do nascimento de João Batista, que anunciaria a vinda do Messias. E nós temos aqui em Mateus 19:26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Porque nessa live inicial eu coloquei essa passagem. Eu tenho essa passagem de Lucas 1:37 gravada no meu coração. Eu entendi que para Deus nada é impossível. E Ele transforma tudo que se torna para nós o impossível no possível. Mas nós, cada um de nós precisamos acreditar. Então, durante esses 20 anos de caminhada, esses 20 anos de ministério, eu pude sentir a dificuldade não só na minha vida, mas de muitas pessoas. Muitas vezes desejar estar no ministério, desejar participar do ministério, desejar desenvolver o ministério e muitas vezes não ter a oportunidade. Eu vi essa dificuldade. Eu senti essa dificuldade, né? E nesse caminhar de 20 anos, Deus me fez entender na sua palavra que, embora tudo é dele, mas nós temos, felizmente ou infelizmente, o homem que controla tudo isso. E aí nós deparamos em alguns ministérios, em algumas igrejas, a vaidade de alguns. Então, de repente, essa vaidade de alguns, ela faz com que você não deslanche ou não desenvolva a sua vida ministerial. Eu passei por muitas dificuldades e muitas perseguições,
E eu entendi o que era esse tempo de Deus. Era um tempo de preparo, era um tempo de aprendizado, porque estudando a palavra de Deus, eu aprendi na palavra de Deus, e nós podemos ver no relato do próprio Paulo, quando ele escreve, o próprio ministério de Paulo. O ministério de Paulo, ele deu início quando ele foi visitado pelo Cristo no caminho de Damasco, ficou cego. E depois, essa cegueira, através do profeta, ele foi, pela palavra de Deus, curado, se converteu. Mas o ministério dele caminhou por 17 anos. 17 anos até iniciar o ministério poderoso de Paulo, onde ele nos ensina na sua palavra. Ele escreveu os 13 livros aqui, 13 epístolas, né? No Novo Testamento, e nós vemos que ele é um dos apóstolos que teve a sua vida ministerial dedicada exclusivamente, depois de ser um perseguidor da igreja, a crescer e aprender e transformar a vida das pessoas. Ele se entregou por completo, mas ele foi tratado, foi ministrado, e nós conhecemos a história de Paulo por tudo que ele passou, mas nós conhecemos o conteúdo que Deus, através da vida dele, deixou para cada um de nós, para que a gente pudesse aprender, desenvolver e crescer. E eu vi essa necessidade de poder estar aqui com vocês, né? De poder estar aqui, para mim, é algo diferente. Essa é a primeira vez que eu faço uma live ao vivo, embora já ministre aulas há muito tempo. Mas essa estar ao vivo, estar numa live, podendo falar do conhecimento, do conteúdo que eu tenho, dessa forma diferenciada, é um aprendizado também, é um tempo de Deus diferente na minha vida. Porque eu estou habituado a estar na sala de aula, a conversar com o aluno, a dialogar com o aluno frente a frente, a olhar para ele, responder perguntas e passar do conhecimento. E naquele momento você pode sentir fortemente a presença de Deus, porque quando você está falando e ensinando a palavra do Senhor, é Ele próprio ensinando a cada um de nós o seu conteúdo, a sua palavra, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos transmitir. E eu pude ver como, na história de todos os homens, né, os apóstolos e profetas e os líderes da Bíblia, o que eles passaram na sua caminhada, na sua vida, até o momento do seu ministério. Nós vimos lá o rei Davi, de quando Samuel ungiu ele a rei, lá na casa do pai dele, saindo do pasto, até ele chegar a assumir o trono de Israel, se passaram 20 anos. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos que o ministério de Deus na nossa conversão aconteça do dia para a noite. Que a nossa liderança aconteça do dia para a noite. E isso não vai acontecer. Por quê? Porque, na verdade, a nossa liderança, ela precisa ter um tratamento. Ela precisa ter uma construção, uma evolução, que quem pode fazer isso para mim e para você é só Cristo. Então, eu decidi, através dessa live, poder compartilhar o conhecimento da palavra, tudo aquilo que eu aprendi, né? O que é o meu chamado, o meu ministério hoje, o ministério de mestre, né? Fui ungido há 3 anos, como falei, pastor, sou capelão, bacharel em teologia, pedagogo. E o amor por ensinar, e o amor por treinar, o amor por passar a palavra de Deus, é isso que vai nos fazer ser um líder melhor. É isso que vai nos permitir a construir um tempo diferenciado nas nossas vidas. E esse tempo diferenciado nas nossas vidas, ele só vai acontecer se nós deixarmos Deus tratar a cada um de nós. Então, quando Deus ele começa a fazer o tratamento, muitas vezes, ele dói um pouco.
Ele dói porque é como vou dar o exemplo do nosso mestre Cristo quando aprendeu o ofício com o pai dele aqui da terra, né? Se tornou ali carpinteiro. E aí quando você vai trabalhar a madeira, você tem que lixar a madeira porque ela vem bruta. Então, faça essa comparação a cada um de nós, essa madeira bruta na mão do carpinteiro. E aí você precisa cortar essa madeira, tirar as arestas delas, as rebarbas, lixar, passar ali a plena, né? A plana, né? Planar a madeira ali. E aí, para você fazer tudo isso, vai um tempo de tratamento, um tempo de trabalho naquela maneira para você preparar aquela madeira, para você deixar ela pronta para você fazer uma porta, um banco, o acabamento de uma janela, e aí depois daquilo você vê o acabamento final, o quanto fica bonito na mão de um grande profissional. E a nossa vida não é diferente. Quando nós aprendemos a palavra, quando nós começamos a treinar, a praticar a palavra no dia a dia, isso vai planando as nossas vidas, nos colocando no trilho. Mas nós temos que estar dispostos a fazer com que isso aconteça nas nossas vidas no tempo de Deus. Nós desejamos. Agora, eu aprendi algo muito especial também. Que interessante que nós estamos na igreja, e o nosso trabalho ali na igreja é um trabalho voluntário. Nós muitas vezes usamos aqueles jargões, né? Muitas vezes nós vamos falar com um líder, com outro líder, com o dirigente da igreja. O desejo do nosso coração de deixar fluir aquele primeiro amor, de poder compartilhar com o nosso irmão, poder compartilhar com a nossa irmã, trabalhar ali no ministério. E muitas vezes nós não conhecemos muito bem de que maneira esse líder está recebendo a nossa mensagem, o nosso desejo. E aí nós recebemos aquele jargão que eu muitas vezes ouvi. Vamos orar a Deus. Ora a Deus que no momento certo o Senhor vai usá-lo. No momento certo o Senhor vai capacitá-lo a desenvolver esse trabalho. E aí eu e você, nós ficamos naquele desejo no coração e nós continuamos orando, continuamos aprendendo, sendo lapidados pelo próprio Deus. E a oportunidade parece que nunca chega. A oportunidade parece que nunca aparece. Brother, sabe que eu entendi nessa minha caminhada? Já dada a oportunidade para acontecer, ela precisa com que aquele líder, ele dê essa oportunidade. Ele abra a porta dessa oportunidade para esse membro, para essa líder, participar e fazer com que aconteça. Como que eu e você nós vamos saber qual é o nosso chamado específico e a área do ministério ali onde eu vou poder atuar com amor, com dedicação, se eu não estiver inserido na área? Muitas vezes eu não sei, eu não consigo compreender qual é a concepção desse líder em olhar para mim e para você e imaginar assim, imaginar o que eu e você podemos fazer, mas vamos aguardar que no momento certo ele fará. Querido, e aí eu falo com vocês, os casados. Olha, você quer ver? Eu vou levar o exemplo do casamento. Então o homem
a mulher deseja ter um relacionamento, começa a namorar, aí começa a se conhecer, fica noivo, casa, tem um bebezinho, e começa a ensinar aquele filhinho a caminhar, e ele, olhando para você, ele vai aprendendo e vai caminhando. E você vai dando a oportunidade dele crescer e aprender, e vai ensinando. Mas ensinando na prática, no dia a dia. E, meu Deus, qual é a diferença para mim e para você de ser usado na prática do ministério, já que o nosso trabalho ministerial é voluntário? Que ciúmes desses líderes, que ciúmes desses líderes em dar a oportunidade aos liderados a crescer junto com ele e fazer com que o reino seja propagado. Como nós podemos, e aí eu falo para você de todo esse meu aprendizado, como nós podemos ler a Bíblia, subir no púlpito, pregar a Bíblia, falar da palavra, mostrar que Jesus fez isso. Ele caminhou com cada um dos seus discípulos. E nós lemos na Bíblia, no aprendizado da Bíblia, que quando ele lia e ele treinava cada um dos seus discípulos, era no dia a dia. E nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Por quê? Eu não sei o sentimento dessas pessoas. Eu não compreendo o sentimento dessas pessoas, já que nós aprendemos na palavra, o próprio Cristo nos ensinou que é no dia a dia e na prática que nós desenvolvemos o melhor. Como você vai lapidar algo se você não dá a oportunidade de ser lapidado? Eu, na verdade, aqui, eu cansei dessas perseguições, eu cansei dessas frustrações, das pessoas não darem a oportunidade às outras pessoas. Não entendo os sentimentos, e aí não vou relatar, cabe a cada um decidir o seu sentimento. Mas olha só o que eu aprendi. Que o meu chamado não é meu chamado, o seu chamado não é seu chamado. O nosso chamado é de Deus. O nosso ministério é de Deus. A nossa unção é de Deus. A nossa vida é de Deus. Nós vivemos e pregamos a palavra do Deus vivo porque nós pertencemos a Ele. Mas Ele fala para cada um de nós que nós devemos ir e pregar o evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra. Querido, querida, brother, como que eu mostro o amor para outra pessoa se não for na atitude? Se não for no dia a dia? Como eu, como líder, ou você, como líder, vai entender que o seu discipulado, o seu membro, ele está aprendendo e ele está propagando o reino de Deus, se não lhe é dado a oportunidade? Como esse líder pode chegar e pedir para que sejam, como Paulo falou, sejam seus imitadores como eu sou de Cristo? Mas como pode ser um imitador de Cristo se limita a oportunidade da sua igreja, dos seus membros, desenvolverem e crescerem o amor de Cristo? Aonde está a autoridade de eu estar aqui conversando e falando com você? Nesses 20 anos que Deus vem lapidando e construindo o meu chamado e o meu ministério, eu acredito até que eu esperei muito. Eu entendi em parar de se lamentar, em parar de criar problema, mas eu nunca fui de criar problema. Quando eu vi aqui, e aí por isso que eu fiquei um tempo de 8 anos, mais ou menos, numa determinada estrutura de igreja, depois eu fui para uma outra, que eu fiquei mais uns 10 a 12 anos.
E eu entendi que, mais que eu me doava, muitas vezes era podado a oportunidade. Mas se eu e você nós caminhamos juntos, se eu e você nós estamos ali pelo amor de Cristo, pela salvação, pela sua palavra, por que não nos é dado a oportunidade de, nesse mesmo caminhar junto, de crescermos juntos, de aprendermos juntos? Até porque, quando nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, é o momento de você fazer as correções, compreende? Então eu entendi que eu precisava e eu preciso fazer mais. E como eu faço mais? Deixando Deus agir através da minha vida. Pude ter diversas oportunidades e algumas oportunidades de ministrar algumas células ou a palavra no lar, e aí cada igreja usa um nome, né? Para GC, para esses pequenos grupos. E aí eu entendi que esses pequenos grupos que você vai trabalhando e vai ministrando a palavra, é como o nosso próprio Cristo ele fazia na sua caminhada. Ele ia passando por regiões e regiões, e ali ele ia ministrando, ensinando e deixando um discípulo. Ministrando, ensinando e deixando um discípulo. E Jesus ia passando de lugar em lugar, ministrando, ensinando e deixando um discípulo. Então eu entendi essa necessidade. Entre ficar retido dentro de uma sala de aula, com de repente 6 membros, 10 membros, 20, ensinando aquele pequeno grupo do que é essa palavra, do que é o próprio Deus, porque quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estamos aprendendo e caminhando com o próprio Deus, porque Ele é a palavra. E aí é dito em Gênesis: pois o verbo se fez carne. E quando nós aprendemos essa palavra, nós passamos a caminhar com essa palavra, nós passamos a caminhar com o próprio Deus, nós passamos a viver essa unidade. E eu aprendi, diante de alguns cursos que também tive a oportunidade de fazer, nós vamos ter diversas oportunidades aqui no decorrer desses dias, de que vocês possam me conhecer, e eu possa também responder dúvidas e questionamento de vocês a respeito da palavra, mas a respeito da liderança de vocês, aí aonde vocês estão. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui captando ninguém para um ministério diferenciado ou para uma igreja. Não. Eu quero que você seja um líder melhor aí no seu ministério, na sua igreja. Mas um líder melhor que possa multiplicar esse ser um líder melhor. Olha só. Nós começamos a ler a palavra e aí nós chegamos naquele primeiro amor na igreja e todos têm aquele primeiro amor, aquela necessidade, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais a palavra, e aquele amor e aquele desejo. E aí, meus queridos brothers, é a minha e a sua vida que se torna um exemplo na sua casa, na minha casa, com os meus vizinhos. Muitas vezes eu chego naquela expectativa e aí a igreja tem aquele ministério grande, de repente, que faz missões e missões em outras cidades e missões em outros países. E eu quero perguntar para você. Você faz missão na sua casa? Todos os membros da sua casa e da sua família já viram em você o exemplo do amor de Deus? Eu aprendi que fazer missões, ela parte de dentro da nossa casa e até mesmo como professor, e eu sempre falo isso para as mães dos meus alunos, que a educação ela vem de casa.
Eu, como educador e professor, eu não educo, eu ensino. Eu ensino um tema específico da vida, uma área. Mas o preparo da educação vem de casa, vem dos pais. E na igreja não é diferente. Nós chegamos na igreja, nós aceitamos, ou melhor, o Senhor nos aceita no seu coração e nos aceita para nos salvar, porque ele já morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e ele já nos deu o direito dessa salvação, mas aí eu e você, nós precisamos decidir se queremos viver essa salvação. E quando nós decidimos, nós estamos ali no ministério, nós começamos a caminhar com esse ministério como uma nova família. Mas olha, entenda bem, eu não sei o tamanho do seu ministério, mas entenda que ali nós temos ali uma quantidade de pessoas de diversas culturas, de diversas criações diferentes, que nós temos que aprender a conviver para desenvolver, para crescer no amor de Cristo. Muitas vezes nós olhamos para um, olhamos para outro, não se sentimos muito bem, não fui muito com o perfil dele. Mas olha só, Deus não pediu para mim e para você com o perfil de ninguém, ele pediu para que a gente convivesse em amor. Você entendeu o que é aprender a palavra? Aprender a palavra é viver em amor. É poder olhar para aquele indivíduo e entender a necessidade dele. É poder olhar para aquela pessoa e entender o porquê aquela pessoa é assim. É poder olhar para aquela pessoa e compreender quem aquela pessoa é, da onde ela veio, e se colocar no lugar dela. Sabe por quê? Porque Jesus se colocou no meu e no seu lugar quando ele foi para a cruz do Calvário. Você entendeu? Jesus se colocou no meu e no seu lugar quando ele foi para a cruz do Calvário. E porque eu e você, nós não conseguimos nos colocar no lugar daquela outra pessoa e caminharmos juntos e dar a oportunidade de viver o reino de Deus. O reino de Deus. Sabe por quê? O reino de Deus não é só a palavra. A palavra nos ensina, aqui a palavra de Deus nos ensina a caminhar. Mas o reino de Deus é viver o amor do próprio Cristo na minha e na sua vida. E quando eu volto para casa, eu tenho que viver esse exemplo na minha casa e mudar o meu comportamento com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe. Mudar o meu comportamento. Ter um comportamento diferenciado, que é um comportamento de Cristo. Um comportamento que Cristo, ele nos ensinou na sua palavra, e é por isso que nós aprendemos e lemos a palavra. E aí começa a nossa prática. Brother, começa a nossa prática de viver de verdade a palavra. Não é o título. Hoje, o pastor Anderson Teixeira pode estar pastor, mas eu estarei pastor enquanto a minha vida permanecer na presença de Deus. Eu estarei pastor enquanto a minha vida for no centro da vontade de Cristo. Eu serei mestre enquanto a minha vida estiver no centro da vontade de Cristo. Eu estarei numa igreja, numa comunidade, enquanto a minha vida estiver no centro da vontade de Cristo. E essa é a minha vida, é a sua vida. Nós precisamos estar no centro da vontade de Cristo. E aqui, nesse período, durante as nossas aulas, eu quero poder, junto com você, ministrar um panorama bíblico. Mas nós não vamos aqui só aprender um panorama bíblico de leitura. Por quê? A leitura, de repente, você pode pegar a sua Bíblia e ler na sua casa.
E eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar, porque quem traz o conhecimento para você e para mim é o Espírito Santo de Deus. E ele nos faz compreender a palavra. Mas é só Deus que nos faz compreender como nós podemos viver melhor com a outra pessoa. E ser melhores líderes. Ser melhores líderes. Brother, dê a oportunidade para outra pessoa ser melhor. Sejamos nós primeiro melhor com o outro. E ele com certeza vai nos retribuir sendo melhor. Isso é aprender e viver a palavra. Vou te dar um exemplo que eu aprendi, e você pode fazer missões no seu próprio bairro, aí na sua localidade. E é nesse período que nós vamos ter esse treinamento, esse ensinamento, essa comunhão da palavra, que nós vamos ter tarefas para desenvolver, tarefa para sermos melhores aonde nós estamos, tarefa para poder ser melhor dentro de casa, ser o melhor esposo, ser uma melhor esposa, ser o melhor filho, tarefa para ser o melhor vizinho, tarefa muitas vezes para você não precisa estar em outro estado, em outra cidade, em outro país. Basta você ver a necessidade do seu bairro. Dê a volta na rua da sua casa. Veja ali as famílias que moram na rua da sua casa, no redor do seu quarteirão, e vejam as famílias que precisam. E aí você vai criar um compromisso com você mesmo. Eu crio um compromisso comigo e um compromisso com você. E nós vamos fazer com que esse aprendizado da palavra ele se torne real nas nossas vidas, mas as pessoas possam ver em mim e em você, brother, quem é Jesus. E aí, se você, de repente, não consegue sozinho sanar a dificuldade daquela família que precisa de algo, seja um alimento, seja uma roupa, seja algo melhor na sua própria casa, muitas vezes, a pessoa, diante do que ela está vivendo, ela não consegue sair daquela situação, ela não consegue sair daquela... ela não consegue enxergar além. Então, que eu e você, nós sejamos esse olhar além do horizonte. Isso é ler a palavra, isso é viver a Cristo, isso é adorar a Cristo, isso é adorar o nosso próximo. E aí nós começamos a viver esse chamado, esse ministério. Lá no começo da minha vida de conversão, eu sempre sonhei e desejei muito, muito, ser um sacerdote, ser pastor. E um dia, nós temos um ministério aqui no estado de São Paulo, próximo aqui da nossa cidade, chamado Vale da Bênção. E eu fiquei interno ali por uma semana, como intercessor. E, brother, posso te falar que como intercessor, até hoje eu aprendi e cresço muito. E lá eu tive, na minha hospedagem, compartilhando o quarto com um pastor da cidade de Barueri, aqui do estado de São Paulo, que, usado por Deus, ele conversando comigo, ele fez uma única indagação. Brother, o que você deseja no seu ministério? E eu respondi para ele que era ser pastor, era um dos maiores desejos. E ele falou com sábias palavras: então, a partir de hoje,
você não vai mais falar para ninguém o que você deseja ou quer ser. Eu fiquei meio assim, recém-convertido, um ano de conversão. E você vai deixar, a partir de hoje, Deus mostrar para você e para as pessoas qual é o teu chamado e o teu ministério. E aí ele me mostrou também na palavra, e nós aprendemos na história de José, o quanto José sofreu até ele ser um governante do Egito. Mas por quê? O começo? Dos irmãos maltratarem, odiarem, invejarem, fingirem a sua morte, venderem ele. Inveja. Mas porque José, no seu amor ao reino, ele contava aquilo que Deus tinha revelado para ele. Então esse pastor, ele falou assim para mim, deixe de falar o que você deseja e deixe Deus mostrar qual é o desejo dele. E aí eu continuei aprendendo a palavra e eu fui deixando isso acontecer porque a palavra de Deus me diz que Deus me ungiu a mim e a você. Muito antes do ventre das nossas mães, ele já nos escolheu. Para chegar nessa maturidade de hoje, compreender isso, muita coisa passei, muita coisa fiz de errado, assim, atitudes, impropérios, por desejar, por querer, e muitas vezes criavam situações difíceis, na verdade, para mim mesmo. Mas Deus foi me lapidando, foi me moldando, e fez eu entender o que é o propósito e a vontade dele hoje. O porquê se passaram 20 anos de conversão, de chamado, 19 anos. Eu estou indo para mais de 20 anos convertido, são mais de 3 anos ungido pastor, mas 19 anos para numa igreja aqui da minha cidade, uma batista independente, eu ser ungido um pastor. Um ministério que eu sempre sonhei e desejei, mas era porque aquele chegava o momento no tempo de Deus. Mas eu nunca deixei os caminhos do Senhor, eu nunca deixei de participar da obra, nunca deixei de buscar entender o propósito de Deus na minha e na sua vida. E eu quero, com esse tempo especial, poder compartilhar o que é o propósito de Deus nas nossas vidas, na palavra. Estudar a palavra, colocar em prática a palavra, ser um líder melhor na igreja onde nós estamos. Mudar o nosso comportamento, mudar a nossa visão, dentro da visão da palavra de Deus, mudar o nosso entendimento, para que tudo que está ao redor em volta, ele possa mudar também. Mas vai começar em mim, em você. A mudança, ela começa em nós. Quando eu decido mudar, quando eu decido, como eu decidi, a viver esse amor de Cristo, do Cristo verdadeiro, eu decidi mudar. Eu decidi mudar a direção da estrada que nós aprendemos na palavra, que são 2 caminhos, o largo e o estreito. Eu decidi andar pelo caminho estreito, que eu sei que é o caminho da salvação, mas é uma decisão, e a decisão é minha e sua. Durante nossas aulas, durante esse período que nós vamos caminhar juntos, eu confesso em dizer para vocês assim que eu iniciei sem divulgar essa live, sem divulgar muito o canal. Eu estou numa luta, desde o término do ano até o começo desse ano, para iniciar essa live, e até mesmo para começá-la, ela hoje foi uma dificuldade. Porque não sou eu, pastor Anderson Teixeira, que quer estar aqui ou aparecer.
mas um servo. E quero aqui compartilhar com você tudo aquilo que Deus já me ensinou nesses mais de 20 anos caminhando com Ele. Eu quero poder estar aqui e compartilhar com você para que eu e você, nós sejamos um líder melhor na onde nós estamos inseridos. Então, brother, não é para criar divergência com a liderança do seu ministério, mas é para que nós sejamos melhor na onde nós estamos e eu quero contribuir. Eu quero que vocês possam, brothers, enviar perguntas, questionamentos. Eu tenho todo o material de ensino, livros que eu vou, durante essa caminhada, estar indicando para vocês, para que possam fazer a leitura. Eu tenho aqui 7 bíblias de estudos para preparar uma ministração, para preparar um sermão. Mas por que preparar? Porque a palavra de Deus, ela me ensinou e ela ensina a você que buscai o conhecimento e descansai, para que no momento oportuno o Espírito Santo vos traga à memória tudo o que deve ser lembrado. Então, se você não aprende, por que nós, olha só a importância, por que nós vamos, quando pequeno, para a escola e nós crescemos estudando ali na escola, e nós começamos ali nos primeiros anos da escola, e depois até a 5ª série, que é o ano de licenciatura onde eu posso ministrar a aula, que é o infantil até o 5º ano. Depois nós temos lá o ensino fundamental 2, nós temos o nível médio. E depois você se prepara para ir para uma faculdade, um aprendizado, de repente para escolher uma profissão, aquilo que você deseja fazer. E você se prepara e você se capacita para isso. E por quê? Para as coisas do reino de Deus. Eu e você, nós não nos preparamos. E quando eu digo eu e você, eu me incluo nessa, porque Deus ensina a cada um de nós. Ele me preparou, Ele me capacitou para estar aqui com você, brother, depois de 20 anos. Eu me encorajei de sair das paredes da igreja, da sala de aula, para estar aqui e ampliar esse conhecimento. Mas, na verdade da palavra, eu não estou aqui pregando uma placa de igreja, nem um ministério. Eu estou aqui falando para você, brother, o que é viver Cristo Jesus. O que é viver a Cristo? Eu vou procurar agora, nesse período, começar a divulgar um pouco mais. Brother, como que a nossa aula, o nosso tempo, que eu estou entregando o meu tempo precioso ao seu tempo precioso, brother, de juntos nós aprendermos na palavra e construirmos uma liderança, um ministério melhor e um reino. Eu e você, que nós possamos completar o lugar onde o Senhor nos plantou melhor. Eu vou compartilhar com vocês todo esse conhecimento, esse conteúdo que Deus me deu, para que nós possamos crescer junto, mas não só. Eu vou disponibilizar depois, mais para frente, o panorama bíblico, para que nós possamos fazer Aí eu vou fazer um acompanhamento diferenciado no panorama bíblico, para que nós possamos fazer não só a leitura da palavra, mas nós possamos juntos aprender na palavra, praticando no dia a dia. Para fazer com que eu e você, nós sejamos líderes melhores, brother. Líderes melhores na nossa casa, na nossa comunidade. Sabe por quê? Quando nós chegamos assim, nas igrejas, no nosso ministério,
As pessoas falam muito, as pessoas falam muito, as pessoas falam muito. Muitas vezes nós vamos lá para aquelas salas de ensino e vamos começar a aprender. Só que interessante. O que eu quero fazer aqui com você é o que nós temos dificuldade muitas vezes na igreja. Daquele discipulador caminhar verdadeiramente comigo e com você e nos ensinar a caminhar passo a passo. Nós temos que começar a fazer de uma maneira diferente, da mesma forma que nós aprendemos na escola. Nós aprendemos o nosso caminhar de educação. Nós aprendemos quando nós fazemos a leitura de um livro. Nós aprendemos quando nós nos preparamos para ir para uma faculdade. Eu quero fazer com você esse aprendizado e nós possamos caminhar juntos. Eu possa tirar a sua dúvida. Eu possa, na luz da palavra do aprendizado, orientá-la, brother. Brother, orientar o que é viver o chamado e a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu quero poder, sem saber quem é que está aí desse lado, mas eu quero poder orar à noite ali, no leito da minha cama, e agradecer a Deus, porque eu cumpri mais uma etapa da ordenança do Senhor na minha vida, e saber que a sua vida está sendo mudada e transformada pela palavra de Deus. Mas porque nós estamos caminhando junto, brother. Sendo orientado pelo próprio Deus, mas sendo orientado pela palavra e praticando. Praticando na sua casa, praticando na minha casa, praticando com o meu vizinho, praticando com o meu familiar. Eu quero poder passar todo esse conteúdo para vocês, brothers, que nós possamos aumentar a nossa audiência para a próxima live, mais pessoas possam vir e aprender na palavra conosco, nós possamos somar e fazer uma comunidade aqui online, usar verdadeiramente esse conteúdo de internet para fazer o melhor para o reino de Deus, usar o precioso tempo que Deus nos deu na preciosidade de compartilhar o reino de Deus, de ter informações positivas, para de ouvir más notícias na televisão, não tirando mérito do que está acontecendo, mas parar de perder tempo com assistir novelas que não trazem conteúdos, assistir noticiários que só falam de morte, de sangue, de Covid. Nós sabemos o que está acontecendo, precisamos estar informados, mas nós precisamos viver melhor, sermos líderes melhores. Então eu quero aqui poder compartilhar esse material com vocês, brothers, para que vocês possam acompanhar as aulas. Esse vídeo ele vai ficar no meu canal, você pode rever novamente. E os demais também ficarão, uma sequência de aula, eu quero poder compartilhar com vocês. Eu quero depois, mais para frente, abrir um espaço de poder mentorear você, brother, de que a gente possa conversar e eu orientá-lo com dúvidas e perguntas e questionamentos que, de repente, você tenha e compartilhar, que fique nessa mentoria para que nós possamos, eu e você, sermos melhores aonde nós estamos. Que não será aqui só uma leitura da palavra. Não, pode ser só isso. Leitura você faz em casa, você faz na sua igreja, você... Não, nós vamos passear no panorama bíblico. Eu vou poder compartilhar esses 20 anos de conhecimento, de crescimento, de tratamento de Deus ministerial na minha vida. Vou poder compartilhar com vocês por todos os lugares onde andei, por tudo que participei, aonde participei, os treinamentos e cursos que eu fiz, que eu ministrei, por quem eu fui ministrado. Eu quero compartilhar com vocês.
brothers, esse conhecimento. Para que nós possamos crescer e construir uma comunidade de líderes e pessoas melhores, propagando o reino de Deus. Essa é a oportunidade que Deus está me dando, essa é a oportunidade que Deus está te dando, brother. De nós construirmos uma comunidade regional, nacional, mundial, do reino de Deus. E que eu e você, nós possamos ser melhores na onde nós estamos. Entenda que no nosso aprendizado, depois eu vou estar participando vocês com alguns materiais, locais, estruturas de educação que eu tenho parceria, né? Eu tenho aí iniciado um trabalho do Instituto Missionário, por isso também a necessidade de começar esse trabalho aqui na live online, de ampliar esse aprendizado de reino, para fazer ampliar esse Instituto Missionário, para que eu e você, nós possamos ser líderes e missionários melhores aonde nós estamos inseridos. Então, que a partir de hoje, nós possamos iniciar uma comunidade de pessoas melhores. Uma comunidade de líderes comprometidos com o reino de Deus. Então, brother, eu peço que você compartilhe, dê um like aqui embaixo no canal, né? Para o YouTube entender que foi um material bom, material que houve interesse, para que nós possamos ampliar esse canal, ampliar, brother, as pessoas que participam, né? Então, você dê um like aqui, você compartilhe na sua rede social o nosso canal. Se para você, brother, for bom essa nossa primeira live essa noite, então que você possa compartilhar. Entre ali, aqui embaixo, clique ali no o endereço do nosso canal. Faça parte do nosso canal, faça parte dessa comunidade que nós estamos começando a construir, de pessoas melhores. Uma comunidade de amor, uma comunidade que vamos crescer juntos na palavra de Deus e nós vamos ser melhores na onde nós estamos, nas nossas igrejas. Ajudando os nossos líderes, ajudando as nossas comunidades, e nós vamos aprender tudo isso juntos, caminharmos juntos. Eu quero agradecer aqui a Deus. Eu quero agradecer ao Espírito Santo por me encorajar em estar aqui, compartilhando todo esse conteúdo que Deus me deu a oportunidade de aprender e ter. E eu quero poder ter esse encorajamento todos os dias. Então, eu estarei orando por você e você, brother, orando por mim. E melhorando aqui esse canal, melhorando a imagem, melhorando tudo para você. Para que a gente possa ter um material melhor, para que a gente possa ter um conteúdo melhor e para que a gente possa desenvolver um trabalho de reino de Deus que alcance o maior número de pessoas que estão precisando e necessitando desse amor. Então eu oro para que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, toda a graça, toda a sua misericórdia. Para que o nosso Deus traga cura, traga libertação, que o nosso Deus traga restauração, que o nosso Deus traga prosperidade e derrame a sua graça sobre a sua casa, a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, sobre a sua liderança, sobre o seu chamado, que o nosso Deus direcione e o seu Espírito Santo nos dê a direção e nos ensine a cada dia mais e mais.
Que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua família, e sobre a nossa igreja e os nossos irmãos. Eu entrego este tempo precioso nas mãos do Senhor, eu entrego a tua vida nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que a partir desta noite, deste primeiro dia, dessa primeira live, a minha e a sua vida será impactada e transformada pela glória de Deus, eu creio. E eu libero essa palavra sobre a minha e a sua vida, porque é assim que Deus faz com as nossas vidas. Ele libera o seu poder e a sua glória e a sua graça. Que assim seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que Deus tem determinado sobre as nossas vidas. Eu aguardo vocês amanhã, brothers. Dê um like se gostou, compartilhe na sua rede social e traga mais pessoas. Amanhã nós estaremos juntos às 19h45 e eu darei continuidade a esse estudo, a esse ensino às 19h45, assim como Deus determinou, será na minha e na sua vida. Deus abençoe, meu muito obrigado. Vai na paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Brother, aquele abraço. Deus abençoe.